Hoje estamos a realizar este direto porque às quartas-feiras, a esta hora, nós costumamos encontrar-nos na nossa casa de oração para termos aquilo a que chamamos o nosso culto de oração. Separamos um dia da semana, neste caso às quartas-feiras, para começarmos com um tempo na presença de Deus, em louvor e em oração. Não sendo possível, tendo as portas da igreja fechadas, ou as portas da casa de oração fechadas, assim podemos dizer, temos as janelas do YouTube e as janelas do Facebook abertas. Por isso transferimos os nossos púlpitos para estes meios. E esta é uma constante que estamos a ver diariamente e ficamos felizes por isso. É uma das coisas, um dos aspectos mais positivos das circunstâncias que estamos a viver. Mas estamos bem conscientes que se há alguns aspectos positivos, e há, que devemos aproveitá-los, e há muitos outros negativos. E hoje, em particular, eu queria me dirigir a alguém que possa estar a ver os seus dias mais difíceis, ou possa estar a viver particularmente tempos de grande aflição. Podemos dizer que todos estamos a viver tempos difíceis, e isso é verdade, mas também penso que todos reconhecemos que uns estarão a viver tempos mais difíceis do que outros. Porque uma coisa é todos ouvirmos que nas últimas 24 horas morreram 20 pessoas, outra coisa é uma dessas 20 ser o nosso filho de 14 anos. Uma coisa é nós podermos ver hoje, vamos ver seguramente mais imagens, médicos, enfermeiros, enfermeiras, pessoal auxiliar lá no meio da batalha, com as caras marcadas pelas máscaras, ou relatos dos profissionais que não podem voltar a casa e que têm que ficar isolados. Outra coisa é sermos um dos filhos dessas pessoas, ou sermos essas mesmas pessoas que estão a viver essa aflição, e estão a viver esse stress do risco iminente da infecção, ou sermos uma das pessoas a quem é diagnosticado, a quem o teste dá positivo. São dores diferentes, são aflições diferentes. E depois, para além desta realidade que estamos a ver, porque há vida para além do Covid, há as outras dores, há as outras aflições, há outras doenças, há outras preocupações. E eu hoje queria me dirigir, e o meu coração está principalmente com essas pessoas que possam estar a viver esse tempo, não só o dia, mas às vezes são dias, esse tempo de grande angústia. Também porque tenho a minha experiência, ou as minhas experiências, também consigo recordar-me de algumas fases mais negras desses vales pelos quais tive que atravessar, em que vamos ao limite, em que nos sentimos esmagados, pressionados, naqueles becos sem saída, em que percebemos que nada nem ninguém pode nos compreender ou pode nos atender, é para si. É para si. Eu tenho consciência que talvez este vídeo ou esta transmissão eventualmente não vai chegar a algumas dessas pessoas, mas ainda queremos alcançá-las com a nossa oração. E quem sabe, em alguma partilha até possa chegar, e a minha oração é que Deus possa ministrar à sua vida. Então, eu gostava de lembrar e partilhar consigo uma oração de Jesus e um convite que ele faz e que está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. O convite é subejamente conhecido, a oração nem tanto assim, porque nem sempre é referida em conjunto, mas eu gostava de ler e de dizer algumas considerações. Diz o texto de Mateus 11:25. Naquele momento Jesus exclamou: agradeço-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste aos simples estas coisas que tinhas escondido aos sábios e entendidos. Sim, Pai, agradeço-te porque
ter sido essa a tua vontade. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esta é a oração. Depois Jesus faz o convite. Venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Estas palavras de Jesus, esta oração e este convite têm um contexto que eu hoje não vou abordar, porque não tenho pretensão de que este devocional seja muito longo, muito extenso, porque normalmente neste dia não fazemos o estudo bíblico, fazemos mais um devocional e um tempo de partilha e depois dedicamos mais tempo à oração, e nesta manhã o meu incentivo é para que possa fazer essa oração. Então não vou ler este contexto, mas fica já o convite para na sexta-feira à noite, às 21h, voltarmos a encontrar-nos aqui e meditarmos um bocadinho mais sobre todo o texto e começando pelo próprio contexto. Mas no que já lemos, temos a oração. A oração que revela a profunda, a completa, a absoluta intimidade e cumplicidade entre o Pai e o Filho e o Filho e o Pai. E Jesus está a dar graças ao Pai. Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. E é fantástico quando o Senhor do céu e da terra, o Senhor do universo, nós o conhecemos como Pai. E Jesus o conhece de maneira única, porque Ele e o Pai são um. E nesta ação de graça, nestas ações de graças que Jesus dirige ao Pai, nós podemos perceber essa cumplicidade, essa certeza, e também Jesus dá-nos aqui uma compreensão da soberania de Deus e do desejo e da intenção e da vontade de Deus de se revelar aos simples. Este Deus, Senhor do céu e da terra, é acessível. E Jesus torna-o acessível, porque ninguém o conhece senão Ele. É este Jesus que nos faz o convite, este convite absolutamente extraordinário. Ele diz: venham ter comigo, todos os que estão cansados e oprimidos, venham ter comigo. E o meu desafio nesta manhã, se te encontras nessas circunstâncias, e Jesus diz cansados e oprimidos e não descreve que tipo de cansaço, nem que tipo de opressão. Seja ele qual for, seja qual for a angústia, seja qual for as trevas em que te encontras, o que Jesus diz é: vem ter comigo. E eu quero lembrar-te destas palavras e quero recomendar-te que vás até Ele. Vai a Jesus. Vai ter com Jesus. Vai ter com Jesus porque Ele promete descanso, Ele promete alívio. Ele promete aliviar a nossa carga. Ele promete conduzir-nos à condição de descanso. E ele promete aquilo que ninguém pode prometer, ou muitos podem prometer, mas ninguém pode dar como Jesus garante que dá. E Ele dá mesmo. Ele dá mesmo. Então, nesta manhã, este é o texto que eu queria trazer ao teu coração, e esta é a palavra de incentivo que eu te quero deixar. Que possas correr para Jesus. Vai ter com Jesus. Não a um lugar físico, não a um espaço, não a uma religião, não apenas olhar para dentro de ti mesmo, não apenas o encontro com a natureza, não, é mesmo ir ter com o Criador, com o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Vai ter com Ele em oração, vai ter com Ele em meditação neste texto ou noutro texto da Bíblia. Procura esse lugar de quietude, esse lugar de encontro, esse lugar de sinceridade,
Não fiques preocupado ou preocupada com as palavras que tens que dizer, ou não fiques preocupado com o desempenho que tens que ter diante dele. Não, vai em simplicidade, vai em humildade, vai em sinceridade, apresenta-lhe a tua dor, leva o teu fardo. Repara o que ele diz, e eu não vou alongar muito, convido para sexta-feira estarmos juntos novamente e pensarmos um bocadinho mais. Ele diz uma coisa impressionante, ele diz: eu vos darei descanso, e depois a seguir diz: aceitem o meu jugo e aprendam comigo. Aceitem o meu jugo. O que Jesus propõe é uma troca. Ele promete dar-nos descanso e ao mesmo tempo ele diz: eu fico com a vossa carga se vocês aceitarem o meu jugo. E isto parece à partida estranho, porque jugo se fala-nos sempre de mais carga, fala-nos sempre de mais esforço. Então trocamos a nossa pela carga dele, e se pensarmos em Jesus, vem-nos aqueles quadros do seu sofrimento e da sua condenação e da sua morte, e sabendo nós que alguns cristãos passaram por isso, alguém pode pensar: mas isso é estranho, já tenho a minha carga, ainda tenho que levar a carga de uma religião, a carga de uma lei, a carga de uma perseguição. O que é que Jesus tem para oferecer? O jugo de Jesus é o amor. O jugo de Jesus é o amor. E o amor é o bálsamo, é o refrigério para toda a dor. Não há nada que o amor não cure. Aceita o amor dele. Experimenta o amor dele. Entrega-te ao cuidado dele. Crê que ele te ama. Aceita que Deus te ama. Reconhece que precisas do amor dele. E quando te entregas a essa relação de amor com o Pai, através do Filho de Jesus, o descanso virá. Não importa se estás no luto, se estás na enfermidade, se estás no pânico da escassez material, financeira, ou se estás no conflito da relação. Quando és alcançado pelo amor de Deus, tu encontras descanso, tu ficas seguro. E muitas vezes o alívio dele é mesmo a cura, é mesmo o livramento, é mesmo a solução para o teu problema. Outras vezes o alívio dele é a capacidade de viveres essas coisas, de enfrentares essas coisas. Eu falo por experiência, do luto, da dor que causa saber da enfermidade do teu familiar ou do meu familiar. Sei o que é a angústia, passei um período terrivelmente complicado da angústia psíquica, não sei, acho que foi esgotamento, ou estive à beira dele, no meu primeiro ano de enfermagem. Lembro-me desses dias de desespero, mas também sei do alívio que encontro em Jesus em qualquer uma destas circunstâncias. O alívio, o descanso, a segurança de ser amado, de ser cuidado, de saber que não estava sozinho e que tinha o Senhor do céu e da terra como Pai. Isso fez toda a diferença. Vou concluir. Ontem eu tive a oportunidade de falar com uma amiga, a doutora Marta Susana, que é a diretora do lar da instituição Casa do Pai, e ela estava a partilhar comigo a realidade que estava a viver, feliz porque até agora não havia casos positivos na instituição, mas estava a falar sobre a grande pressão, a grande exigência. Já há uma grande exigência naquela função nos dias normais, num quadro destes a exigência é maior. Mas no fim da conversa ela estava a dizer: mas faz toda a diferença sabermos que temos o Senhor connosco. Ontem também troquei mensagens com um casal da nossa igreja que tem assistido connosco, que é o irmão Laércio, pelo qual estamos a orar, partilhamos isso no domingo, e na mensagem que ele me estava a dizer ontem, que ele me enviou ontem, na troca de mensagem que fizemos, ele estava também a dar conta de que as melhoras estão a chegar, e também pude me alegrar por saber que a sua fé e a sua confiança em Deus o tinham sustentado neste período. Jesus faz toda a diferença. Um infectado ou um técnico no meio desta assolação que toca o mundo, ter Jesus faz a diferença. Não fiques sozinho na tua dor.
Encontra-te com o Senhor dos céus e da terra, em Jesus e por Jesus. Não te esqueças o que Jesus disse: vem ter comigo. E hoje eu quero te aconselhar: vem ter com Jesus. Tira um tempo a falar com Ele. Pode até ser em silêncio, mas se conseguires expressar algumas palavras, isso é libertador. Fala com Deus. Vai ao Pai por Jesus. E vais experimentar alguma coisa que nunca experimentaste na vida. Ou se eventualmente já experimentaste e te tens ocupado e preenchido e descansado em tantas outras coisas, volta para Jesus. Corre novamente para Jesus. Encontra-te com Ele. Sexta-feira vamos pensar mais um bocadinho sobre isto. Hoje fica esta partilha, esta meditação e a nossa oração. Ficaremos a orar, estamos a orar. Vamos continuar a orar pelos irmãos, pela Igreja, os nossos irmãos na fé, a Igreja, o nosso país. É difícil às vezes ficarmos com os números e os números são tão abstratos e distanciarmos um bocadinho dessa dor é mais fácil do que nos entregarmos às vezes a ela, mas vamos procurar carregá-la na oração e deixar no trono da graça do Senhor aqueles que possam estar em aflição. Não te conhecendo, estarei a orar. Se fores alcançado por esta palavra, orar para que o Pai se revele a ti quando te aproximares dele por Jesus e seguramente pela ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e que o alívio de Jesus te alcance. Deus te abençoe. Resta um bom dia.